Chefe, está muito apertado aqui. Meu corpo não cabe. Fique parado. Tudo lá fora entra. Estou tão apertado que estou enlouquecendo. Não aguento mais. Não aguenta? Já que é assim, vamos até o fim, Jairo. O som da chuva torrencial foi apagado pelas respirações ofegantes de um jovem de 27 anos e o peso opressor de um corpo que me esmagava. Agora começa a história daquela noite fatídica que uma mulher de 50 anos não podia mais reverter. É maior que. Antes de iniciar o vídeo, por favor, inscreva-se, curta e ative as notificações. Tenho 53 anos. Há muito tempo que não sou apenas uma mulher, mas uma pessoa. 10 anos atrás, após o divórcio devido às frequentes infidelidades do meu marido e aos problemas com fiadores, tudo o que me restou foi esta velha loja de conveniência em vez de pensão alimentícia. São 2 da manhã. O som do sino da porta soa excepcionalmente alto. Geralmente, a essa hora, os clientes são apenas bêbados ou taxistas comprando cigarros. Mas o homem que abriu a porta e entrou era realmente enorme. Normalmente, quando se diz que alguém é alto, tem-se a impressão de que é magro, mas aquele jovem era diferente. Parecia que um urso gigante estava andando sobre 2 patas. Seus ombros eram tão largos que o vão estreito da porta automática ficava completamente preenchido e a luz do poste atrás dele não era visível. Seja bem-vindo. Minha voz tremia sem que eu percebesse. Será que é um ladrão? No momento em que estava prestes a estender a mão furtivamente para o taco de beisebol guardado debaixo do balcão, ele disse: "Eu vim porque vi que estão contratando um atendente." Apesar de seu tamanho, a voz que saiu dele era inesperadamente infantil e com um tom grave e molhado. Só então me lembrei do anúncio de vaga para atendente noturno que estava colado na vitrine. No entanto, eu tive que balançar a cabeça em negação. Se um homem tão grande ficasse no balcão apertado, parecia que os clientes fugiriam assustados. "Desculpe, meu jovem. Como pode ver, a loja é pequena. E já tenho outra pessoa que me contactou." Era uma mentira. Já fazia 1 semana que eu passava as noites em claro porque não conseguia encontrar um atendente noturno. Mas o jovem curvou seu corpo enorme e se aproximou do balcão. De repente, um cheiro de chuva e um suor peculiar atingiram minhas narinas. Não era um cheiro repulsivo, mas sim um cheiro de terra molhada pela chuva, um cheiro masculino muito primitivo e saudável. "Chefe, sou muito forte. Ninguém é melhor do que eu para carregar mercadorias, organizá-las e lidar com clientes bêbados. Pode me pagar o salário mínimo, por favor?" Olhei para as mãos do jovem que estavam sobre o balcão. Meu Deus! Eram mãos enormes e rústicas, tão grandes que minhas 2 mãos juntas não seriam o suficiente para cobri-las. Os nós dos dedos eram tão grossos quanto bambus. Gotas de água, que não sabia se eram de chuva ou suor, caíram sobre o dorso de suas mãos. E quando meu olhar desceu, vi sapatos de lona enlameados, com os calcanhares gastos e desfeitos. E que pés enormes ele tinha! Pareciam ser de uns 46, movendo-se timidamente como se estivessem envergonhados. É estranho, não é? Aquele corpo gigantesco, em vez de ser ameaçador, parecia um cão vadio molhado pela chuva, tão patético. Ele disse que tinha 27 anos. Se meu filho estivesse vivo, teria exatamente a mesma idade. Aquela memória amarga e dolorosa de ter perdido meu filho após a separação do meu marido, de repente se sobrepôs àqueles sapatos velhos. "Qual é o seu nome?" "Jairo Rocha." "Jairo, nosso depósito é um pouco apertado. Se você for organizar as coisas, terá que trabalhar sem poder esticar as costas. Você acha que vai aguentar com esse tamanho todo?" "Aguento sim. Estou acostumado com lugares apertados. Sou bom em me espremer." A frase "me espremer", por que ela me marcou tanto? Soou como uma confissão de que não havia lugar no mundo onde pudesse descansar o corpo. Como que possuída, tirei um formulário de currículo da gaveta. Jairo pegou a caneta, e em suas mãos grandes, a caneta parecia um palito de dente, precária. "Comece amanhã, das 10 da noite às 8 da manhã." Obrigado, chefe." Cada vez que ele abaixava a cabeça para cumprimentar, o ar na pequena loja de conveniência tremia pesadamente. Naquele momento, eu mal sabia o quão perigoso e emocionante seria trazer aquele homem gigantesco para minha pequena loja e para minha vida ressequida.
Ao ver suas costas enquanto ele se virava depois de assinar o contrato, os músculos de suas nádegas e coxas estavam tão tensos que pareciam que iriam rasgar o jeans. De repente, uma tensão sufocante pressionou minha barriga. Era uma sensação muito estranha e perigosa que eu não sentia há muito tempo. Na noite seguinte, a porta da loja de conveniência abriu-se 30 minutos antes do horário combinado. Com um clang, o ar da loja imediatamente ficou pesado. Era Jairo. Olá, chefe. Cheguei cedo. Ele parecia ainda maior do que no dia anterior. Provavelmente era porque ele estava sob a luz fraca da pequena loja de conveniência. Tirei o colete do uniforme do depósito e o entreguei. Era o tamanho extra grande. Vista isso para trabalhar. Pode ser um pouco pequeno. Ele pegou o colete e enfiou os braços. E uma cena engraçada, mas estranhamente sedutora, se desenrolou. Era claramente o maior tamanho para um homem adulto, mas nele parecia um babador de criança. Quando ele inalou para fechar o zíper, os músculos do peito e das costas incharam, como se fossem explodir através da camisa fina. O som arrastado do zíper subindo com dificuldade ressoou excepcionalmente alto na loja silenciosa. Chefe, não consigo respirar com isso. Ele riu constrangido e encolheu os ombros, o que fez a costura do ombro do colete esticar e gritar como se fosse rasgar. Engoli em seco, sem perceber. Não era porque a roupa era pequena, mas porque sua vitalidade física, que parecia que ia romper a roupa, era muito intensa. Apenas use com o zíper aberto. Deve ser desconfortável. Certo. Entendi. Ele entrou no balcão com o colete aberto. O problema começou então. O espaço atrás do balcão, que era espaçoso quando eu estava sozinha, ficou completamente lotado assim que ele entrou, sem espaço para pisar. Era como estar presa sozinha em um elevador apertado com um urso grande. Vou te ensinar como usar a máquina de pós primeiro. Venha aqui. Eu o chamei, apontando para o monitor. Quando ele se aproximou, uma onda de calor me atingiu. Embora não houvesse aquecedor ligado, apenas o calor de seu corpo fazia minha bochecha direita esquentar. O corpo de uma pessoa pode ser tão quente assim. Era um calor de um homem jovem e vivo, totalmente diferente do calor que me subia e descia a qualquer hora devido à menopausa. Pronto, escaneie o código de barras e aperte o botão de dinheiro aqui. Eu fiz uma demonstração e entreguei o scanner a ele, mas quando ele tentava digitar com aquelas mãos grandes, os botões ao lado eram apertados junto. Seu dedo era tão grosso que cobria 2 teclas do teclado. Ai, não force tanto, vá com calma. Com a frustração, eu instintivamente segurei a mão dele. E com a minha mão, envolvi o dedo indicador dele e o guiei para a posição correta. No instante seguinte, senti em toda a palma da minha mão aquele toque rústico e áspero. As calosidades duras nas costas da mão e o pulso forte da veia grossa batendo sob elas eram completamente perceptíveis. Minha mão era branca e delicada, mas a mão dele debaixo dela era avermelhada e enorme. Aquele contraste visual e o estranho arrepio que surgiu, onde nossas peles se tocavam, me deixaram constrangida. Ah, desculpe, minha mão é um pouco desajeitada. No momento em que ele recuou a mão com um sobressalto, eu também retirei a minha apressadamente. No entanto, a ponta dos meus dedos ainda formigava com o toque dele. Tudo bem, é normal no começo. Fingi estar calma e virei-me para a prateleira de cigarros. Para fazer o inventário, eu tinha que passar por onde ele estava e ir para o fundo, mas havia apenas um caminho, e aquele caminho já estava bloqueado pelo seu corpo enorme. Jairo, vou passar por ali, tá? Ah, sim. Ele se sobressaltou e encostou-se o máximo possível no balcão. Ele tentou criar espaço encolhendo a barriga e empurrando as nádegas para trás, mas para onde aquele corpo gigantesco poderia ir? Abriu-se apenas uma fresta para uma pessoa passar. Respirei fundo e passei por aquela fresta de lado. Com licença. Eu avancei cuidadosamente, mas o espaço era terrivelmente apertado. Minhas costas tocaram a prateleira e meu peito e barriga inevitavelmente tocaram suas costas. Pss! O som da roupa roçando ressoou como um trovão em meus ouvidos. Suas costas eram como uma rocha sólida. A dureza era como esfregar o corpo contra uma parede de pedra, sem um único centímetro de carne mole. Senti que ele prendeu a respiração e contraiu todos os músculos enquanto eu passava.
Ele soltou um gemido ou um suspiro quase inaudível. Foi no momento em que minha bunda roçou na parte de trás de sua coxa. Aqueles curtos 3 segundos pareceram 3 anos, longos e vertiginosos. Quando seus músculos da coxa rígidos tocaram minha bunda, arrepios subiram do topo da minha cabeça aos meus pés. Não era uma sensação desagradável. Era um estímulo agudo que despertava os sentidos femininos que eu havia esquecido há muito tempo. Finalmente saí de perto dele e olhei para trás. E Jairo estava com as orelhas vermelhas, olhando para o nada. Vendo aquela expressão ingênua e constrangida, senti uma pontada de malícia, ou melhor, um desejo pecaminoso. Jairo, sim, estamos muito apertados, não é? Ah, eu vou tentar emagrecer um pouco. Desculpe. Não precisa emagrecer. Você é forte e bom. Minhas palavras fizeram seus olhos tremerem. Eu mesma não sabia o que aquelas palavras significavam. Mas naquela noite, enquanto estava sentada no balcão, fiquei a noite toda esfregando a palma da minha mão. A pressão sufocante que senti nas costas dele e o calor daquela mão grande que parecia que ia engolir a minha me atormentaram a noite toda. Às 3 da manhã, acordei com o som da chuva engrossando novamente. Estranhamente preocupada com o jovem lá fora, olhei para o velho monitor do circuito interno de TV na parede. Na tela em preto e branco, Jairo estava tirando um bento vencido. Ele estava devorando o arroz frio, sem nem mesmo esquentá-lo no micro-ondas, como um animal faminto que não comia há dias. Mas enquanto ele engolia a comida, sua cabeça caiu de repente, e seus ombros, largos como o Pacífico, começaram a tremer. Embora não houvesse som, eu sabia. Aquele homem gigantesco estava chorando como uma criança. Saí da porta, como que possuída. Surpreso com a minha presença, ele tentou esconder o bento atrás das costas, mas as lágrimas grossas que escorriam pelo queixo não podiam ser escondidas. Chefe, me desculpe. Achei que podia comer isso, já que era um item descartado. Um homem de mais de 1,90 encolhido diante de mim, como um cachorro molhado. Meu coração apertou. Quem disse alguma coisa? Por que você come essa comida fria? Vai te dar dor de barriga. Vem aqui. Peguei o bento, coloquei-o no micro-ondas e entreguei-lhe uma garrafa de chá quente. Ele baixou a cabeça profundamente, enfiou as mãos grandes entre os joelhos e as mexeu. Por que você está chorando? Estava com muita fome? Não. É que as pessoas têm medo de mim. Sou muito grande. E me assusta. Então perco todos os empregos de meio período. Eu só queria viver uma vida normal, e sou muito grato por você ter me contratado. Na voz molhada havia um cheiro de solidão terrível. Aquele desespero de não ter ninguém do seu lado neste vasto mundo. Aquele frio que senti na casa vazia depois que meu marido foi embora, sentiu nele também. Que bobagem. Ser grande é um crime? É bom e confiável. Minha mão instintivamente foi para o ombro dele, que estava cabisbaixo. O trapézio firme que tocava minha palma tremia levemente, como um salgueiro ao vento. Chefe, suas mãos são tão quentes. Ele levantou cuidadosamente sua mão grande e cobriu as minhas. Uma mão tão grande que a minha desapareceu completamente. Áspera e rústica. Mas minha mão presa dentro dela sentia uma estranha sensação de segurança e, ao mesmo tempo, um medo de ser devorada. Minha mãe também era assim tão calorosa. Ele levou minha mão ao seu rosto. A sensação da barba áspera roçando na palma da minha mão me fez arrepiar. Seria consolo ou sedução? Aquele jovem, quase 30 anos mais novo que eu, estava esfregando minhas mãos no rosto e eu não conseguia afastá-las. O alarme do micro-ondas tocou, mas nenhum de nós se moveu. A chuva engrossou ainda mais e um calor estranho começou a preencher o pequeno balcão. Naquela madrugada, eu vi claramente. Nas profundezas dos seus olhos, que antes eram como de um cordeiro, uma chama escura se acendia. Depois daquela madrugada, parecia que um laço invisível havia se formado entre nós. Jairo sorria timidamente ao me ver, e meu coração disparava toda vez que ele erguia caixas pesadas de mercadorias com uma só mão. Em vez de ter medo daquela força bruta, eu comecei a sentir-me segura e a vê-lo como um homem. A confusão começou alguns dias depois que a chuva parou. O problema foi quando Jairo se ofereceu para consertar a prateleira da geladeira de bebidas, que estava bamba porque uma das pernas estava torta. Chefe, eu faço isso. Acho que só preciso endireitar um pouco com força.
Antes que eu pudesse detê-lo, ele se enfiou debaixo da prateleira. No momento em que ele enfiou seu corpo gigantesco no espaço apertado e fez força com um grunhido, crrseq, um som terrível ecoou, e a perna da prateleira nova dobrou como um macarrão, quebrando-se. Latas de refrigerante se espalharam. O chão virou uma bagunça em um instante. Ah! Ah! Ele se levantou, assustado, e desta vez bateu a cabeça na prateleira. Com um thump, a prateleira de cima também amassou. Era um caos total. A loja de conveniência parecia ter sido bombardeada. Desculpe, chefe. Desculpe. Eu sou assim. Ele estava pálido e sem saber o que fazer. Tentou limpar os cacos de garrafa de refrigerante quebrados e acabou cortando o dedo. Ping, ping. Sangue vermelho pingava de seus dedos grossos no chão. Fique parado, não se mexa. Gritei e corri para segurar a mão dele. Ele tremia como um louco, o que não combinava com seu tamanho. Parecia que a culpa de ter estragado algo novamente o atormentava mais do que a mão sangrando. Acho que eu não sirvo para nada. Tudo que toco quebra e estraga. Não consigo controlar minha própria força. Por que sou tão bruto? Ele soluçou e tentou arrancar os cabelos. Rapidamente, peguei o kit de primeiros socorros e coloquei sua mão ensanguentada no meu colo. Enquanto eu aplicava antisséptico e enfaixava, os músculos do seu antebraço estavam tensos e duros. O pulso sob aqueles músculos rígidos batia loucamente. Parecia um animal enjaulado lutando para escapar. Aquele pulso selvagem... Jairo. Chamei seu nome pela primeira vez. Ele me olhou com olhos surpresos. Ter força não é um erro. Você não teve uma má intenção, certo? É que o meu recipiente é muito grande. Esta loja pequena e esta prateleira fraca não conseguem te conter. Jairo, tudo bem. Contratar alguém para consertar é fácil. Então não se veja como um monstro. Para mim, você é apenas forte. Depois de enfaixar tudo, eu inconscientemente acariciei seu antebraço duro, lentamente, de cima para baixo, como se estivesse acalmando os músculos tensos. Cada vez que minha mão o tocava, as veias grossas em seu antebraço pulsavam. Foi então que ele impulsivamente agarrou meu pulso. Aquela força que parecia quebrar a prateleira antes, agora apertou meu pulso com uma força esmagadora. Doeu, mas eu não gritei. A dor parecia até mesmo emocionante. Cuidado, chefe. Sou um homem realmente perigoso. Veja agora, não consigo controlar minha força e estou te machucando, mas não consigo te soltar. Seus olhos tremiam. Sua mão, que segurava meu pulso, tremia. Um olhar masculino que estava perdendo o controle, querendo soltar, mas não querendo. No espaço apertado atrás do balcão, onde o cheiro de refrigerante derramado pairava, nossas respirações começaram a se misturar descontroladamente. Pode me machucar, se eu conseguir suportar. Com aquela frase que soltei como uma louca, suas pupilas tremeram como se tivessem sido atingidas por um terremoto. Sua sombra gigantesca se projetou sobre mim, como se fosse me engolir a qualquer momento. Mas naquele instante, Clang, a porta abriu e um cliente bêbado entrou. Pulamos como se tivéssemos levado um choque. Naquela noite, mesmo depois de voltar para casa, fiquei acariciando a marca vermelha de sua mão em meu pulso por um longo tempo. Algo ainda mais quente do que meu pulso em chamas estava se agitando em meu peito. Ele disse que não conseguia se controlar, mas o que realmente eu não conseguia controlar era o meu coração, que havia crescido descontroladamente por ele. Naquele dia, a chuva caía como se o céu tivesse um buraco. Uma frente de chuva subia e um alerta de tempestade foi emitido. A rua em frente à loja de conveniência estava tão alagada que a água chegava aos tornozelos. Era uma noite como uma ilha isolada, sem clientes ou mesmo um carro passando. Jairo e eu estávamos sentados lado a lado no balcão, ouvindo o som da chuva sem parar. Naquele dia, os trovões e relâmpagos estavam excepcionalmente violentos. Toda vez que um raio rasgava o céu com um claque, o velho prédio da loja de conveniência parecia balançar. Está com medo? Jairo perguntou preocupado. Fingi que estava tudo bem e balancei a cabeça em negação, mas na verdade, minhas mãos entrelaçadas sobre os joelhos estavam brancas. Não, isso é só. Naquele momento, houve um boom na caixa de força em frente à loja de conveniência, e faíscas azuis voaram. Ao mesmo tempo,
Todas as luzes fluorescentes da loja piscaram e apagaram. O zumbido da geladeira e o som do rádio pararam de repente. O que restava era apenas o som da chuva batendo no telhado e a escuridão profunda. Eu gritei e tentei me levantar, mas tropecei em algo e cambaleei. Era a perda da minha orientação na escuridão. No momento em que estava prestes a cair, 2 braços gigantes me agarraram na escuridão. Como um urso gigante abraçando um boneco de pano, fui instantaneamente aprisionada em seus braços. Chefe, a senhora está bem? Sua voz urgente soou perto do meu ouvido. Meu rosto estava enterrado em seu peito duro. Na escuridão, eu não via nada, mas meu tato estava mais aguçado. O calor quente que vinha de sua camisa, o batimento cardíaco rápido e forte e sua respiração ofegante que vinha de cima. Seu corpo estava tão quente quanto um aquecedor. O cheiro de terra molhada pela chuva e o cheiro masculino atingiram minhas narinas. Jairo, você pode me soltar um pouco? Minha voz tremia descontroladamente. Mas ele não me soltou. Em vez disso, seus braços grossos que me envolviam apertaram com mais força, como alguém que aproveita a escuridão para liberar um desejo reprimido há muito tempo. Não posso soltar. Se eu soltar agora, a senhora pode se machucar. Não. Acho que vou enlouquecer. O quê? De repente, um raio atingiu lá fora. Naquele breve instante eu vi, seus olhos brilhando na escuridão. Não era o olhar de um atendente para sua chefe. Era o olhar de um animal faminto que se debatia entre conter-se e devorar sua presa. O depósito. O depósito tem o quadro de distribuição. Vá lá e verifique o disjuntor. Escapei de seus braços como se estivesse fugindo e acendi a lanterna do meu smartphone com as mãos trêmulas. A luz fraca e trêmula cortou a escuridão. Seguimos em silêncio para o depósito. O depósito interno da loja de conveniência já era apertado e, com as caixas de estoque empilhadas, havia espaço apenas para uma pessoa passar. Eu fui na frente e ele me seguiu. Clique. Assim que ele entrou, fechou a porta do depósito. Agora, até o som da chuva estava distante, e no depósito apertado, éramos apenas nós dois. Um silêncio sufocante. Com seu corpo gigantesco entrando naquele pequeno espaço, eu tive a sensação de falta de ar. Jairo, por que você fechou a porta? Chefe, eu disse antes, que estava muito apertado aqui, que meu corpo não cabia. Ele deu um passo em minha direção. Recuei, mas atrás de mim havia apenas pilhas de caixas de macarrão instantâneo. Ele deu mais um passo, e seu peito largo estava bem na minha frente. A luz do smartphone caiu, e uma sombra gigantesca preencheu a parede. Toda vez que eu via a chefe, parecia que este depósito apertado ia explodir. Algo dentro de mim estava crescendo. É uma doença, não é? Sua voz tremia, soando como um soluço, como uma súplica. Sua mão grande envolveu meu rosto. Era uma palma rústica e áspera, mas o calor era tão intenso que parecia queimar. Eu pensava que precisava recuperar a razão, mas meu corpo já estava reagindo a ele. Solidão. Aquela solidão terrível que me sugava estava derretendo diante do calor de seu corpo. Jairo, você não vai se arrepender disso? Eu sou uma mulher velha. Não importa. Agora, só vejo a chefe. Por favor, me aceite. Por favor, me salve. No momento em que seus lábios tocaram meu pescoço, eu fechei os olhos, porque eu percebi que, como ele disse, aquela pressão pesada que ele exercia sobre mim não estava me matando, mas sim me salvando. Na escuridão, o som de roupas roçando ecoou mais alto do que o som da chuva. Naquela noite, o pequeno depósito estava mais quente e perigoso do que qualquer outro lugar no mundo. A memória daquela noite é tão nebulosa quanto o vapor quente. O que é certo é que, embora lá fora a chuva caísse como se o mundo fosse afundar, eu só ouvia nossas respirações ofegantes. A idade, 50 anos para mim e 27 para ele, perdeu todo o significado no momento em que nossos corpos se tocaram. Não sentíamos nem o frio do chão de ladrilhos frios do depósito apertado, de tão quentes que estávamos. Ele era inexperiente, mas sincero, rústico, mas verdadeiro. Como alguém que passou a vida faminto, ele me ansiava, e eu, como lenha seca, recebi suas chamas com todo o meu corpo. Jairo, vá com calma. Tudo bem, vá com calma. Aquele gemido que escapou dos meus lábios seria para acalmá-lo
Ou um apelo para que o momento não terminasse? Cada vez que seu corpo gigantesco me cobria, minha respiração ficava presa na garganta, mas eu não odiava aquela pressão. Pelo contrário, o fato de alguém me desejar com tanta intensidade parecia despertar cada célula morta do meu corpo. Quando suas gotas de suor caíram sobre a minha virilha, finalmente percebi que eu era uma mulher novamente. Desculpe, chefe. Eu acho que enlouqueci. Não consigo parar. Na escuridão, ele enterrou o rosto no meu ombro e soluçou. Aquela confissão soava mais como um arrependimento e uma dor do que como uma confissão de prazer. Eu o abracei forte nas costas suadas. Aqueles músculos duros e largos de suas costas se agitavam como ondas em meus braços. E se você enlouquecer um pouco, não pense em nada esta noite. Apenas você e eu, estamos só nós dois aqui. Minhas palavras o destruíram? Ele me abraçou como um potro solto, ou melhor, como um animal ferido. Confirmamos e reconfirmamos a solidão um do outro, como se o amanhã nunca chegasse. Quanto tempo se passou? Clang, e uma luz brilhante invadiu o depósito. A energia elétrica havia retornado. Nossos corpos expostos sob a luz fluorescente eram vergonhosamente nus, cabelos bagunçados, botões do uniforme abertos, caixas espalhadas no chão e, acima de tudo, aquela posição estranha em que estávamos abraçados. Jairo se levantou apressadamente e recuou. Assim que a luz voltou, como se a magia tivesse desaparecido, ele voltou a ser o atendente intimidado, e eu, a chefe sensata, mas já havíamos cruzado uma linha que não deveria ter sido cruzada. Chefe, eu cometi um pecado mortal. Ele estava virado para a parede, sem conseguir olhar para mim, com a cabeça baixa. Seus ombros gigantescos pareciam encolhidos pela culpa. Eu me levantei lentamente e arrumei minhas roupas bagunçadas. Estranhamente, em vez de vergonha, senti um peso e um calor no peito. Meu rosto refletido no espelho estava corado, como se tivesse rejuvenescido 10 anos. Jairo? Sim, chefe. Não haja como se tivesse cometido um crime. Nós apenas nos abrigamos da chuva. Uma chuva muito forte. Aproximei-me e fiquei atrás dele. Estendi a mão e sacudi o pó das suas costas. Tuk-tuk. Quando minha mão o tocou, ele estremeceu e seu corpo ficou tenso. Mas desta vez, ele não fugiu. Vamos sair. Os clientes vão chegar em breve. E isso é um segredo. Um segredo só nosso. Sim, entendi. Ele lentamente virou a cabeça e olhou para mim. O olhar de um animal que ele tinha momentos antes havia desaparecido. E seus olhos, mais profundos e diferentes, me observavam novamente. Naquele olhar, não havia apenas desejo, mas uma obediência cega e um afeto por mim. Saímos do pequeno depósito em silêncio. Fora da loja de conveniência, a chuva havia parado como se nunca tivesse chovido, e o ar da madrugada estava frio. Mas a atmosfera entre nós dois começou a aquecer incontrolavelmente a partir daquele momento. Na manhã seguinte à tempestade, o céu estava incrivelmente claro. O sol da manhã que entrava pela janela da loja de conveniência era ofuscante. Mas o que mais me ofuscava não era o sol. Chefe, a senhora já comeu? Jairo me cumprimentou, meio sem jeito, ao me ver chegar para a troca de turno. Era um cumprimento como qualquer outro, mas sua voz tinha uma umidade pegajosa, como se tivessem passado mel nela. Ele não conseguia me encarar diretamente. Esfregava seu corpo grande e mexia apenas na ponta do balcão. Mas é tão estranho. Até ontem, ele parecia apenas um atendente confiável. Mas hoje, por que suas costas me deixavam tão emocionada? Não, já comi. Você dormiu um pouco? Não dormi nada. Por quê? Está doente em algum lugar? Não. É que meu coração estava batendo muito forte, pensando na chefe. Ele murmurou com a voz quase inaudível. Verificando que não havia clientes por perto, suas palavras me fizeram corar. Um jovem de 27 anos passando a noite em claro pensando em uma mulher de 50 anos. Era algo que as pessoas poderiam apontar e chamar de loucura. Mas honestamente, eu me sentia como se tivesse ganhado o mundo. Que bobagem. Termine logo a contagem e vá para casa. Deve estar cansado. Fingi repreendê-lo e me aproximei da máquina de POS. Para verificar o caixa, eu precisava entrar no lugar onde ele estava. Normalmente, eu teria pedido para ele sair,
mas ele se manteve firme no espaço apertado, sem se mover. Quando eu me espremi pela fresta, minha cintura roçou em sua pelvis naturalmente. Ele soltou um gemido baixo e colocou a mão na minha cintura, depois atirou. Um choque elétrico percorreu minha espinha como se eu tivesse levado um choque. Na zona cega da câmera de segurança, naquele breve instante, nós dois trocamos calor em segredo. O contato explícito de sua coxa rígida, tocando minha perna, parecia cutucar novamente os desejos que estavam adormecidos a noite toda. Vou verificar o caixa. Quando estendi a mão para abrir a gaveta de dinheiro, ele colocou a mão sobre a minha. Fingindo arrumar as notas, seus dedos grossos fizeram cócegas na palma da minha mão. Aquele sujeito havia se tornado bastante ousado. Onde estava o chorão ingênuo da noite passada? Em uma noite, ele se transformou em um macho malicioso. Jairo, os clientes estão vendo. E se eles virem, a chefe é minha. O que você disse agora? Olhei para ele, indignada, e ele sorriu, mostrando os dentes brancos. Aquele sorriso era tão revigorante que meu coração pulou. É brincadeira. Então vou indo. Até amanhã, chefe. Ele tirou o colete do uniforme, pendurou-o e saiu da loja. Observando suas costas largas como o Pacífico se afastarem pela porta de vidro, eu me olhei no espelho sem perceber. No espelho havia uma mulher desconhecida. Sua pele áspera estava brilhando e a área escura sob seus olhos estava clara. Um sorriso bobo escapava dos meus lábios. Qualquer um diria que eu havia tomado um tônico. Eu, que estava envelhecendo há 10 anos desde que meu marido me deixou, floresci novamente com uma noite de amor. Dizia-se que as mulheres vivem de amor, e não há ditado mais verdadeiro. Mas naquela época, eu não sabia. Essa doce sensação de rejuvenescimento era o presságio da tempestade de provações que viria. As fofocas das vizinhas eram muito mais rápidas e afiadas do que eu imaginava. Os boatos são realmente assustadores. Dizem que uma mentira sem base pode percorrer 1000 léguas, mas os boatos sobre a nossa loja de conveniência pareciam ter se espalhado não por 1000, mas por 10.000 léguas. Ah, lá está aquele rapaz. A chefe tem sorte. Tem um atendente tão confiável com ela 24 horas por dia. Mas o olhar do atendente para a chefe não é um pouco pegajoso demais? Os cochichos das vizinhas enquanto comiam macarrão instantâneo eram audíveis até o balcão. Eu não sabia se elas estavam falando para que eu ouvisse ou se realmente não sabiam, mas o olhar delas era definitivamente diferente. Metade inveja, metade desprezo. Estava claro que elas estavam imaginando todo tipo de coisas sobre a combinação de um jovem de 27 anos e uma mulher divorciada de 53. Jairo, vá arrumar o estoque no depósito. Não fique aqui. Eu tentei fazer Jairo ir para dentro de propósito, mas aquele urso sem noção, sem saber o que eu sentia, teimosamente ficou ao meu lado. Não quero ver aquelas senhoras falando mal da chefe. Tenho que ficar aqui para que elas não digam nada. Embora eu apreciasse sua intenção, ele não sabia que isso estava me prejudicando. O incidente aconteceu alguns dias depois, à noite. Um cliente bêbado de 40 anos entrou e começou a causar problemas. Ele era um cliente problemático que sempre me importunava quando bebia, pedindo para chamá-lo de irmão mais velho e para beber com ele. Ei, chefe, hoje você está mais bonita. Deve ter acontecido algo bom. Arranjou um homem? É melhor um homem de meia idade como eu. É feio andar com um jovem qualquer, não é? Ele inclinou o corpo sobre o balcão e tentou segurar minha mão. O cheiro de álcool me atingiu, e eu tentei recuar com uma expressão de desgosto, quando de repente, pau! Um barulho terrível, como se o balcão fosse quebrar, ecoou. Jairo, que estava no depósito, correu para fora e bateu no balcão com seu punho gigantesco. Seu rosto tinha uma expressão que eu nunca tinha visto. Ou melhor, a expressão de fera que eu havia vislumbrado brevemente naquela noite no depósito escuro. Tire essa mão daí. O que é isso? Você, um atendente, está me dando um sermão agora, cliente? Se você tocar na chefe, nem um único dedo, eu vou quebrar seu pulso. Saia agora. Jairo saiu de trás do balcão. Um homem de mais de 1,90, olhando para baixo, fazia o cliente bêbado desaparecer sob sua sombra, a física avassaladora. Era uma violência mais assustadora do que palavras. O bêbado recuou, soluçando. Ah, tá, entendi. Vou embora porque é nojento. Nojento!
Afinal, quem se parece se junta. Uma velha raposa que seduz um jovem. O bêbado continuou a amaldiçoar enquanto fugia. Um silêncio pesado pairava na loja de conveniência. Jairo, bufando, virou-se para mim com o rosto vermelho. A senhora está bem? Aquele desgraçado nunca mais vai. Você enlouqueceu? Não foram palavras de gratidão que saíram da minha boca, mas um grito agudo. Empurrei o peito dele com as mãos trêmulas. Você ia socar um cliente? E ir para a delegacia? Você está louco? O que as pessoas vão pensar de nós? Chefe, eu só queria proteger a chefe. Quem pediu para me proteger? Eu sou seu marido? Sua namorada? Entenda seu lugar. Você é apenas um atendente. E eu sou a chefe. Você não ouve as pessoas falando pelas costas que uma mulher velha está brincando com um jovem. Você me envergonha. Não consigo mais levantar a cabeça por sua causa. Não era verdade. Mas para protegê-lo, eu não tinha escolha a não ser machucá-lo. Com minhas palavras duras, seus olhos tremeram violentamente. Aquele corpo gigantesco encolheu como um balão murchando. Eu a envergonhei? Eu fiz a chefe se sentir envergonhada? Sua voz estava molhada e rachada. Ao vê-lo assim, meu coração se partia. Mas eu mordi os lábios com determinação. Se eu cedesse agora, sentiria que estaria arruinando o futuro daquele jovem. Naquela noite, Jairo fugiu da loja de conveniência. E no dia seguinte, ele foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Mas seu corpo gigantesco estava encolhido, e aquele olhar ardente que sempre me seguia agora estava voltado para o chão. Desculpe. Fui imprudente. Foram suas primeiras palavras. Vendo-o desanimado, tive uma vontade irresistível de correr e abraçá-lo. Mas eu sabia. Se eu o aceitasse mais uma vez, aquele jovem ficaria preso para sempre na prisão daquela pequena loja de conveniência. Tirei o currículo dele do fundo da gaveta do balcão novamente. Jairo Rocha, 27 anos, cursava arquitetura e urbanismo. Tirou uma licença da faculdade e trabalhou em canteiros de obras para pagar a mensalidade depois do serviço militar, mas machucou as costas e procurou emprego de meio período em lojas de conveniência. Suas mãos não eram para carregar coisas, mas para desenhar plantas e construir edifícios. Um jovem com um futuro tão promissor não podia se perder no avental de uma mulher divorciada de 53 anos e desperdiçar sua vida. Jairo, vamos conversar um pouco. Com minha chamada, ele levantou a cabeça, assustado. Expectativa e medo se misturavam em seus olhos. Eu coloquei uma lata de café gelado na frente dele. Você não vem trabalhar a partir de amanhã. O quê? Chefe, o que quer dizer? Estou te demitindo. Você está demitido. Seus olhos tremeram como se tivessem sido atingidos por um terremoto. Suas mãos grandes perderam o rumo e pairaram no ar. Foi porque errei ontem? Não vou mais cometer erros? Ou é por causa das fofocas? Não me importo com isso, chefe. Se a senhora estiver bem, eu ficaria para sempre. Eu dei uma risada irônica. Aquela risada irônica me perfurou o coração primeiro. Sim, sonhe. Para sempre o quê? Eu tenho 50 anos. Quando eu tiver 60, você terá 37. Você acha que ainda vai ser feliz ao meu lado, cuidando de uma mulher velha? Agora você está cego pela curiosidade e por um breve caso, mas a realidade é diferente. Chefe, eu não sou uma criança. Eu não estou brincando, sabe? Ele se levantou de repente. Uma sensação opressora e gigantesca me dominou, preenchendo o pequeno balcão, mas eu o encarei sem piscar. Sim, você é um homem forte e grande, mas, Jairo, o meu recipiente é muito grande. Esta pequena loja de conveniência e minha vida cansada são muito pequenas para conter um homem como você. Se você estiver ao meu lado, eu terei que ver meu envelhecimento todos os dias. Você nunca saberá o quanto isso é doloroso para mim, nem mesmo se morrer e nascer de novo. Chefe, eu sou um fardo para você. Minha juventude é um fardo e meu amor cego é tão pesado que não consigo respirar. Então, por favor, saia da minha vida. Era mentira. O que me sufocava era o meu coração, que não conseguia viver sem ele. Mas era melhor que ele me visse como uma mulher cruel. Só assim ele iria embora sem olhar para trás. Ele me observou por um longo tempo. Sua mão cerrada tremia. Seria raiva ou tristeza? Finalmente, ele soltou um suspiro profundo e tirou o colete do uniforme que usava. Certo. Se a chefe insiste, eu irei embora.
Desculpe pelo incômodo. Ele dobrou cuidadosamente o colete sobre o balcão. Seus ombros, ao se virar, pareciam ainda menores do que no dia em que chegou, naquele dia chuvoso. Clang. A porta se fechou, e a loja de conveniência vazia, onde ele havia desaparecido. Eu enterrei o rosto no colete que ele havia tirado e gritei sem som. O cheiro dele impregnado na roupa era tão intenso que nem lágrimas saíam. Não sei quantos dias se passaram desde que Jairo foi embora. A loja de conveniência voltou ao silêncio de antes. Mas meu coração estava desolado, como um lugar varrido por uma tempestade. Toda vez que eu reabastecia as prateleiras, a imagem de suas costas, subindo e descendo facilmente nas prateleiras altas, me assombrava e meus olhos ficavam embaçados. Era o dia do pagamento final. Em vez de enviar o dinheiro para a conta bancária, eu enviei uma mensagem para ele. Venha pegar seu dinheiro. Deixei em espécie. Era meu desejo tolo de vê-lo mais uma vez. Era uma tarde chuvosa. Kom om klang. Ele entrou. Havia apenas alguns dias que não o via, mas seu corpo gigantesco havia diminuído pela metade. Vendo seu rosto barbudo e seus olhos encovados, meu coração se partiu. Veio? Verifique o envelope aqui. Sim, obrigado. Ele enfiou o envelope com o dinheiro no bolso sem nem verificar, e então virou-se para sair como se estivesse fugindo. Foi então que eu o segurei. Espere um pouco. Coma isso antes de ir. O que eu tirei de debaixo do balcão não era um bento da loja de conveniência, mas uma marmita térmica. Era uma refeição caseira que eu havia preparado desde a madrugada, com arroz recém-cozido, carne de porco com molho apimentado e rolinhos de ovo, tudo bem socado. Ainda saía um vapor quente. Preocupava-me sempre o fazer comer bentos frios e descartados, então pensei que, pelo menos da última vez, deveria alimentá-lo com uma refeição quente. Sente-se. Ele olhou fixamente para a marmita e lentamente se sentou. Quando eu lhe entreguei uma colher, sua mão grande tremeu. No momento em que ele pegou uma colher cheia e colocou na boca, suas lágrimas que ele havia segurado com tanto esforço caíram sobre os grãos de arroz. Ele engoliu a comida enquanto chorava. Mesmo com a garganta apertada, ele se esforçava para comer toda a comida que eu havia preparado. Chefe, é realmente delicioso. É muito mais quente do que a comida que minha mãe fazia. Coma devagar, não engasgue. E Jairo, não se esforce demais lá fora. Seu corpo é seu bem mais precioso, sabe? No futuro, quando você for um arquiteto excelente, esqueça esta pequena loja de conveniência e construa um prédio alto e magnífico. Em vez de responder, ele assentiu e esvaziou o prato. Depois de comer até o último grão de arroz, ele se levantou e, virando seu corpo gigantesco para mim, fez uma reverência profunda e respeitosa de 90 graus. Obrigado, chefe. Em minha vida, a senhora foi a melhor chefe e a melhor mulher. Nunca a esquecerei. Cuide-se. Com essas palavras, ele se virou e caminhou para a chuva sem olhar para trás. Eu fiquei ali, imóvel como um poste, até que suas costas, que se afastavam pela janela de vidro, desapareceram completamente da minha vista. No lugar onde ele partiu, restavam apenas a marmita vazia e um calor que ainda não havia esfriado. Desde então, as estações mudaram várias vezes. Eu continuo a cuidar desta pequena loja de conveniência. Às vezes, quando a chuva cai torrencialmente à noite e as luzes do depósito piscam, eu relembro a memória daquela noite. Aquele homem gigantesco e puro que veio como uma tempestade de verão em minha vida ressequida, molhando meu corpo inteiro e depois partindo. Ele saberá que a dimensão da minha saudade, que eu o deixei ir, é muito maior do que a promessa de que ele não me esqueceria. Quando eu era jovem, pensei que a frase deixar ir por amor era uma desculpa covarde. Mas agora eu entendo. Se você realmente ama alguém, deve deixar de lado seus próprios desejos pelo futuro dessa pessoa. Essa foi a minha última maneira de amar, como uma mulher de 50 anos e cansada. E vocês? O que fariam? Um homem de 27 anos, puro e que só a olha, sem nada a oferecer. A escolha de Mikyong de afastá-lo devido às barreiras da realidade e do julgamento social. Mikyong deveria tê-lo segurado? Ou era certo deixá-lo ir? A idade é realmente apenas um número no amor? Ou é uma barreira intransponível da realidade? Por favor, deixem seus pensamentos e experiências sinceras nos comentários.
Seus preciosos comentários podem ser um grande consolo para alguém. Este foi o canal da Meia-Idade.